No último vídeo da série Paraná Clube da Lama Glória, nós mostramos detalhe do contrato da SAF do Grupo Mabutirski. Também mostramos em relação às premiações que nós iremos ter com relação às colocações nos campeonatos e também em relação aos clubes parceiros, quais são os critérios dos clubes parceiros e quais cidades que nós iremos viajar para procurar os clubes parceiros do Paraná Clube da SAF. Vamos para o vídeo de hoje? Confira comigo! Então, pessoal, começando o nosso vídeo de hoje da série Paraná Clube da Lama Glória, obrigado a você que está acompanhando até aqui. Nosso estádio nessa temporada, galera, será o estádio Vila Olímpica, com capacidade para 12 mil pessoas de pé, e ele é autorizado a receber jogos de todas as competições que nós iremos jogar nesse ano. Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e a Série C, a terceira divisão, tá bom? Segundo o regulamento da Federação Paranaense, se nós avançarmos e chegarmos na final, aí nós teremos que jogar em outro estádio, tá bom? Mas tanto a Copa do Brasil como a Série C não barram a nossa capacidade, então nós temos um estádio muito bom, um estádio que pode receber grande parte dos jogos que nós teremos nessa temporada. Beleza, galera? Pessoal, como nós comentamos no último vídeo, nós iremos realizar então as viagens para fechar com clubes parceiros, tá? A primeira viagem que nós iremos fazer é no dia 2 de janeiro de 2023, às 5 horas, com um voo saindo aqui do aeroporto Afonso Pena, um voo direto para Buenos Aires e 2 horas e meia de duração. Então tá aí o itinerário, tá aí a foto do aeroporto Afonso Pena e o aeroporto de Buenos Aires, onde é o destino, tá? Às 9 horas da noite, chegada no hotel em Buenos Aires. Então, no dia 3 de janeiro, às 7 horas da manhã, foi feita a visita séria do Clube Arsenal de Sarandi. O Clube Arsenal de Sarandi é um clube recente até da Argentina. É um clube artificial. Por que é um clube artificial? Porque os donos desse time era a família Grandona. E a família Grandona ela é ligada à AFA, que é a CBF da Argentina. E essa família criou esse time com o intuito de fazer uma política e agradar os dois times de Alvejaneda, que é o Racing, de coloração azul, e o Independiente, de coloração vermelha. Então, por isso que esse time foi criado e o nome foi em homenagem ao Arsenal, tradicional time da Inglaterra. Então, é um clube que está bastante ligado à política, tá bom, pessoal? E isso não é muito legal aqui para nós da SAF do Paraná Clube. Mas aí, em relação a isso, aí está a foto da sede do Arsenal de Sarandi, na Argentina, e ali embaixo a foto do atual presidente que faz parte dessa família grandona. Às 11 horas da manhã daquele mesmo dia, foi pego um barco para Montevidéu e meio-dia, 1 hora depois, chegamos em Montevidéu, a capital do Uruguai, para visitar dois times lá. Muito bem, às 13 horas nós chegamos à sede do Clube Atlético Fênix. O Clube Atlético Fênix é o maior vencedor da segunda divisão do Uruguai, tem como suas cores o branco e o lilás, e fica numa região do Uruguai, da capital Montevidéu, chamada Parque Capu, que é uma região que fica à margem do Rio da Prata, uma região de classe média alta da capital uruguai. E é um time focado principalmente na venda de jogadores e na formação de jogadores, então é um time que foca bastante em jogadores jovens. Após 26 minutos, chegamos à sede do Rentistas. O Clube Atlético Rentistas é um time recente do Uruguai, tem como coloração branca e vermelha, e é um clube que está se modificando. Então é um clube que está reestruturando sua sede, é um clube que está passando por transformações. Também é um clube focado principalmente na formação de jogadores uruguaios, mas é um clube menos consolidado dentro do cenário nacional do que o Clube Atlético Fênix. Aqueles horários ali, pessoal, é que foi considerado que 1 hora foi feita a visita Fênix, durou 1 hora e meia. Então, 2 e meia mais ou menos, a gente saiu de lá. Demoramos 26 minutos para chegar até a sede do outro clube, que é o Rentistas, tá? Tanto os horários de avião como os tempos de deslocamento são todos reais, tá, pessoal? Foram todos ali reais, ali, baseado no GPS do Google, tá bom? Bom, após a visita ao Clube Rentistas, nós retornamos de barco até Buenos Aires e demoramos cerca de 40 minutos para chegar até o aeroporto de Buenos Aires, o Aeroparque,
Por quê? Porque nós fomos tomar um voo para Mendoza, que é uma cidade que fica ali no norte da Argentina. Bom, 8h40 do dia 3 de janeiro de 2023, chegamos a Mendoza, ao aeroporto de Mendoza. Pernoitamos nessa cidade argentina, que é uma cidade que fica no norte do país, é uma região bem afastada da capital Buenos Aires, tá? Cerca de 1h30 de avião. Tá? E é uma região que é onde fica o time do Godoy Cruz. Bem, às 7 horas da manhã, nós visitamos a sede do Godoy Cruz. O Godoy Cruz é o principal time dessa cidade de Mendoza. É um time muito ligado à cidade. O povo é apaixonado pelo time. Nos arredores do estádio é possível ver ali, como na imagem, fotos dos ídolos, tudo pintado com as cores do Godoy. Então é um clube que proporciona muito engajamento da população de Mendoza, e isso é muito importante e muito legal, visando um clube parceiro aqui para nossa SAF. Muito bem, após sair da visita à sede do Godoy Cruz ali em Mendoza, fomos direto para o aeroporto de Mendoza, onde 12h05 pegamos um avião de volta para Buenos Aires, que demorou aproximadamente 1h30, 1h40 o voo de volta, e chegamos 15 para as 2 da tarde em Buenos Aires novamente. Então, pessoal, fazendo um resuminho ali das viagens da Argentina e do Uruguai, o Arsenal de Sarandi tem aquela história polêmica ligada à Federação Argentina. É um clube artificial, um clube com muito pouca torcida, tem pouquíssimo apelo midiático, para dizer nenhum, e tem uma estrutura pior, assim, uma estrutura ruim, tá? Já o Godoy Cruz, da cidade de Mendoza, é de uma cidade fanática por futebol, é um clube com bastante apelo popular, é uma região esquecida do país, então é uma região que tem esse sentimento de se apegar ao time, tá? E seria uma parceria muito benéfica para nós, tá bom, pessoal? Então, pessoal, com relação ao Uruguai, então, os dois times. O Fênix tem uma boa estrutura, é na região do Parque Capurro, que é uma região importante do Uruguai, e tem uma estrutura já consolidada. Diferente do Rentistas. O Rentistas ainda é um clube que está em desenvolvimento, está retomando a sua estrutura. Ainda tem uma estrutura ruim comparada ao Fênix, porque é um clube que está se reestruturando, então possui um futuro muito incerto ainda. Tá? Dessa forma, então, nós fechamos parceria com esses dois clubes, o Godoy Cruz em Mendoza e o Clube Atlético Fênix no Uruguai. Bom, às 4h40, nós saímos de Buenos Aires, do aeroporto Aeroparque, rumo a Bogotá, a capital da Colômbia. Chegamos 9h25 em Bogotá e mais ou menos 20 minutos depois nós já saímos rumo a Tunja, que é uma cidade que fica a 140 quilômetros da capital colombiana. Bom, aí 2 horas depois, à meia-noite, já do dia 5 de janeiro, dia seguinte, chegamos em Tunja, para às 6h30 da manhã fazer visita à sede do time Patriotas Boyacá. O time Patriotas Boyacá é o principal time ali da região de Boyacá, junto com o time Boyacá Chicó. Então é um time razoavelmente estruturado, é um time que fica mais ou menos a 145 quilômetros da capital Bogotá, então fica perto da capital do país. É um time com uma certa estrutura, não é um time numa localização muito distante, tá? E é um time com pouca relevância nacional, nunca foi campeão colombiano, evidentemente, mas já frequentou também alguns campeonatos internacionais, como a Copa Sul-Americana. Bom, após sairmos ali da visita do Patriotas de Boyacá, nós chegamos mais ou menos 8 horas ao aeroporto de Tunja e 8h30 embarcamos num voo de 1 hora até a cidade de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, onde, após 35 minutos de translado de carro, chegamos à cidade de Envigado, que é uma cidade da região metropolitana de Medellín. Bom, após meia hora ali de deslocamento, chegamos a Envigado, cidade na região metropolitana de Medellín, e o clube Envigado é um clube que disputa atenção com outros dois times da cidade de Medellín, tradicionalíssimos, que é o Atlético Nacional e o Independiente de Medellín. Por ele ser a terceira força ali da região, é um time que não tem muita estrutura, nem muita torcida e nem muito investimento, tá? Então, o Envigado é um clube assim muito simples ainda, porque tem que disputar essa tensão com dois clubes gigantes do cenário nacional colombiano.
Bom, após a visita ali ao Envigado, retornamos a Medellín no transporte de 30 quilômetros e chegamos meio de meia ao aeroporto de Medellín. Após uma hora de avião, chegamos à cidade de Bucaramanga e, após 100 quilômetros de carro, chegamos à cidade de Barranca Bermeja, onde fica a sede do time Aliança de Petroleira. O time Aliança de Petroleira também é um time pouco tradicional na Colômbia. É um time que está numa região ali a 100 quilômetros, um clube um pouquinho maior que o Atlético Bucaramanga, que tem um pouco mais de expressão na Colômbia do que o Aliança Petroleira. O Aliança Petroleira também está numa região da Colômbia onde tem não está distante de Medellín, onde tem os dois times tradicionais. Então é um time também com pouca torcida, é um time mais regional ali da cidade de Barranca Bermeja. Bom, às 4 horas nós retornamos a Bucaramanga. Às 6 horas nós embarcamos num voo rumo à cidade de Monteria, no norte da Colômbia, que é uma cidade que fica próxima ao Mar do Caribe, próxima a cidades turísticas como Cartagena e Barranquilha, e também próxima ao Canal do Panamá. É a capital da pecuária na Colômbia. Nessa cidade nós pernoitamos e às 7 da manhã nós visitamos a sede do Jaguares de Córdoba. Então, ali fazendo um resumo rápido dessa viagem, a visita a esses 4 times da Colômbia. O Patriotas Boyacá, que foi o primeiro time, é um time pequeno que tem até uma estrutura razoável, tá? Numa região importante do país que é próxima à capital Bogotá. Porém, é um time com pouca participação internacional e um time com pouquíssima relevância nacional, justamente por disputar atenção com a capital colombiana. O Envigado passa pela mesma questão do Patriotas Boyacá, só que a estrutura do Envigado é pior comparada ao Patriotas Boyacá, e é um time com pouquíssima torcida, porque é muito próximo a Medellín, que tem os dois times já consagrados, Independiente Medellín e Atlético Nacional. O time do Aliança Petroleira, time de uma região pequena também, é um time com boa estrutura, uma região um pouco mais afastada ali do país, comparada ao Envigado e Patriotas Boyacá, porém ele é próximo à cidade de Bucaramanga, ele fica em Barranca Bermeja, que é 100 quilômetros de Bucaramanga, que já tem um time que disputa atenção, que é o Atlético Bucaramanga. Já o Jaguares de Córdoba, ele é um time com uma boa estrutura e é numa região estratégica do país, porém pouco explorada, que é na região norte da Colômbia. Então é próximo ali ao Canal do Panamá, região do Caribe colombiano, região turística, fica ali não muito distante da região de Cartagena, destino turístico, região também de Barranquilha. Então é um time que representa uma região. E por essa relevância, por essa importância que foi citada, nós escolhemos fechar parceria com os Jaguares de Córdoba. Bom, agora começa a dificuldade de acesso que a gente teve. Às 9 da manhã do dia 5 de janeiro, nós saímos de Monteria rumo a Barranquilha, num deslocamento de 360 quilômetros de carro, chegando em Barranquilha às 5 horas da tarde, 17 horas, após 8 horas de deslocamento. Porém, a gente teve, no caso, que pernoitar em Barranquilha até a manhã do dia 6 de janeiro de 2023. E por que nós tivemos que pernoitar em Barranquilha? Porque às 10 para as 2 da tarde nós saímos do aeroporto de Barranquilha rumo a Nova York. Tá? Um voo de aproximadamente 10 horas com 1 hora e 40 de escala na cidade de Miami, na Flórida. Às 15 para 11 da noite, nós chegamos em Nova York, no aeroporto John Kennedy, e pernoitamos em Nova York, então, até às 20 para as 6 da tarde do dia seguinte, 7 de janeiro de 2023. E por que Nova York? Bom, porque Barranquilha não tinha voo direto para nosso próximo destino, que era a Europa. E a única cidade que tinha um voo direto para Lisboa, no caso, era a cidade de Nova York. Então, às 5h40, nós saímos de Nova York, às 5h40 do dia 7 de janeiro, saímos de Nova York rumo a Lisboa em um voo direto de aproximadamente 10 horas de duração, contando com o ajuste de fuso horário e tudo mais. E às 5h30 da manhã do dia 8 de janeiro de 2023, nós chegamos a Lisboa, a capital de Portugal. Bom, às 6h40 do dia 8 de janeiro de 2023, nós saímos do aeroporto de Lisboa
em um voo de aproximadamente 1 hora e meia até Punta Delgada, que é uma ilha dos Açores, a famosa Ilha da Madeira. Às 9h30, nós chegamos à cidade de Punta Delgada, a sede do time do Santa Clara. O time do Santa Clara é o time que representa a região do Açores, da Ilha da Madeira, juntamente com o Marítimo. Tá? É um time que tem bastante jogadores brasileiros, o que é muito bom, e é um time que está se estruturando. Tá? É um time que joga ali na cidade de Punta Delgada, na região do Açores, e que é um time que vem conquistando cada vez ali mais relevância regional, já tem, mas também uma relevância nacional, justamente porque os grandes times Porto e Benfica têm que se deslocar até a região da Ilha da Madeira, então tem ali toda uma questão ali geográfica que envolve esse time. Bom, às 5h20, após visitar a sede do Santa Clara, nós saímos ali do aeroporto de Punta Delgada e às 6h40 chegamos ao aeroporto da cidade do Porto. E nós temos que ir na cidade do Porto penortar até o dia 9 de janeiro de 2023, onde às 8 horas da noite nós saímos num deslocamento de aproximadamente meia hora até a cidade de Paços de Ferreira, onde visitamos a sede do time Paços de Ferreira. Um time que fica muito próximo da região do Porto, região metropolitana do Porto, ali, região de Paços de Ferreira. Um time estruturado, um time de uma região que tem o Porto como sua principal força, então vira até um time satélite do Porto, o time do Paços de Ferreira. Bom, após realizar a visita à sede ao Paços de Ferreira, às 10h30 da manhã nós saímos de Paços de Ferreira rumo a Moreira de Cónegos, a 17 quilômetros ali, uma cidadezinha do lado, e chegamos à sede do Moreirense também, um clube até mais estruturado do que o Paços de Ferreira, pela impressão que se tem, e é um time também que também tem bastante jogador brasileiro, tá bom? Mas também é um time que disputa ali a atenção, tudo na região do Porto, né? E às 2 horas após a visita ali à sede do Moreirense, nós saímos da cidade de Moreira de Cónegos e vamos a Barcelos, mais ou menos a 50 quilômetros de distância, aí a 1 hora de deslocamento. Chegamos à sede do Gil Vicente, um time que tem homenagem ao escritor Gil Vicente, né? O autor da Alto da Barca do Inferno. E o Gil Vicente é um time um pouco mais tradicional, tá, de Portugal. É um time mais tradicional do que o Moreirense e o Paços de Ferreira. É um time que já figurou em alguns campeonatos europeus, né, Liga Europa, Conference League, mas também não tem muita relevância nacional. É um time da cidade de Barcelos, que é a cidade que fica ali mais longe do Porto do que Paços de Ferreira e do que Moreira de Cónegos, mas também não deixa de disputar a atenção, tanto com o Porto, tanto a região ali, de Braga, que também fica próxima ali, onde o Gil Vicente também disputa atenção com o time Braga, o time do Braga, que é a quarta força de Portugal. Então, ali fazendo um resuminho das viagens a Portugal, então o time do Santa Clara é um time com boa estrutura, é uma região peculiar ali de Portugal, que fica na Ilha dos Açores, fica fora do eixo Lisboa-Porto, onde tem os principais times do país, e é uma boa chance de divulgação da marca Paraná Clube na região do Açores, na região da Ilha da Madeira, em um país que também fala português. Por outro lado, o Moreirense, o Paços de Ferreira e o Gil Vicente, apesar de serem times com boa estrutura, já são times onde tem regiões com times tradicionais próximos, fica dentro ali do eixo Lisboa-Porto-Braga, tem uma pouca chance de divulgação ali da nossa marca do Paraná Clube ali. Sendo assim, então, nós escolhemos como nosso parceiro em Portugal o time do Santa Clara. Bom, então ali ainda no dia 9 de janeiro de 2023, às 4 horas, nós retornamos à cidade do Porto, tá saindo ali de Barcelos, a última cidade que nós fomos, um deslocamento de 60 quilômetros mais ou menos. Após 1 hora, retornamos ao aeroporto do Porto, onde às 5 para as 10 nós saímos do aeroporto do Porto, de Portugal, rumo à capital da Espanha, Madrid. Bom, já meia-noite e 10 ali do dia 10 de janeiro, nós chegamos ao aeroporto de Madrid, pernoitamos em Madrid para às 6 da manhã sair de Madrid de carro, rumo a um deslocamento de 255 km até a cidade de Albacete, onde nós chegamos à sede do clube Albacete. Tá? O Albacete é um clube das colorações alvinegras, tá? Preto e branco. É um time ali daquela região. É um time que figura um pouco mais no cenário esportivo principal da Espanha.
tá, do que o outro time espanhol que nós iríamos fechar parceria. E é um time também que já teve seus anos, principalmente ali na década de 60, 70, de maiores sucessos. Tá? É um time que está se reestruturando, portanto, a equipe do Albacete. Bom, às 10 horas da manhã nós saímos para Madrid após a visita ao Albacete. 2 horas e meia depois nós chegamos novamente à estação de trem de Madrid, onde nós ficamos por 6 horas esperando para às 6h30, 18h30, sairmos de trem de Madrid rumo à cidade de Logrono, no norte da Espanha, ali na região do País Basco. Chegamos em Logrono após 3 horas de trem, às 9h30 da noite, e pernoitamos nessa cidade de Logrono. Bom, já às 7 da manhã do dia 11 de janeiro, nós saímos de Logrono de carro para a cidade de Miranda de Ebro, a cidade onde fica a sede do clube mirandês. O Mirandês também parece um clube estruturado, tá? Assim como o Albacete. É um clube ali que representa a região do País Basco, tá? Fica a 95 quilômetros da principal cidade basca, que é Bilbao, tá certo? É um clube ali que tem a influência, portanto, da cultura basca, assim como o Atlético de Bilbao e a Real Sociedad, da cidade de San Sebastián. E o Mirandés representa o País Basco, tá? É um dos times que representa o País Basco no Campeonato Espanhol. Às 9 horas da manhã, nós saímos da sede do Mirandés rumo ao aeroporto de Bilbao, que fica a 95 quilômetros, mais ou menos 100 quilômetros da sede do Mirandés. Às 10 horas da manhã, nós chegamos no aeroporto de Bilbao, onde 11h20 nós pegamos um voo saindo de Bilbao para Paris, a capital da França. Bom, enquanto esperamos ali no aeroporto de Paris, fazemos um relatório ali dos times da Espanha. Então, o Mirandés é um clube menor, numa cidade menor e com bem menos apelo da torcida ao time. Tá? A torcida que eu digo aos moradores da cidade de Miranda de Ebro. Tá? Mas é um time com boa estrutura. O Albacete também é um time com boa estrutura, porém é uma cidade maior do que Miranda de Ebro. A cidade tem mais apelo junto com o time e é um time com mais história do que o Mirandés. Tá? Bom, então sendo assim, nosso time parceiro na Espanha é o Albacete. Bom, no dia 11 de janeiro de 2023, a 1 hora da tarde, nós chegamos em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, e iremos de carro num deslocamento de 120 quilômetros até a cidade de Orleans, a cidade do nosso parceiro, o Clube Orleans. Tá? Então nós chegamos ali em Orleans mais ou menos às 3 da tarde, visitamos o Clube Orleans, que já é o nosso parceiro, e 1 hora e meia depois já retornamos novamente ao aeroporto de Paris. Bom, após sair de Orleans, às 6 da tarde nós chegamos novamente ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. E às 8h30 da noite nós pegamos um avião rumo a Zurique, na Suíça, em um voo de mais ou menos 1 hora e 10. E nós pernoitamos na cidade de Zurique, na Suíça. Bom, às 7 da manhã do dia 12 de janeiro de 2023, nós saímos de Zurique, mais ou menos 80 quilômetros, em 1 hora. Chegamos até a cidade de Saint-Gallen e visitamos a sede do nosso parceiro, Saint-Gallen. Após 1 hora e meia, 9h30 da manhã, nós saímos de Saint-Gallen e retornamos novamente ao aeroporto de Zurique. Bom, 12h30 do dia 12 de janeiro de 2023, nós saímos de Zurique rumo a Rotterdam, na Holanda. Num voo de mais ou menos 2 horas, chegamos em Rotterdam, na Holanda, e andamos 65 quilômetros de carro rumo à cidade de Waalwijk, visitar a sede do nosso clube parceiro ali da Holanda, o RKC Waalwijk. Dia 12 de janeiro de 2023, às 3h40 da tarde, nós chegamos na sede do RKC Waalwijk, nosso time parceiro. Fizemos a visita e às 5 da tarde retornamos novamente ao aeroporto de Rotterdam. Às 6 da tarde do dia 12 de janeiro, nós chegamos ao aeroporto de Rotterdam e às 15 para as 7 pegamos um voo de Rotterdam para Copenhague, na Dinamarca. Um voo de mais ou menos 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia. Chegamos 8h05 da noite em Copenhague, a capital da Dinamarca. E pernoitamos então em Copenhague. Já na manhã, às 7 horas da manhã do dia 13 de janeiro de 2023, saímos de Copenhague em rumo a Obro, em um deslocamento de mais ou menos 4 horas de viagem, 270 quilômetros,
até a cidade de Obro, a sede do nosso clube parceiro. Após ali 1 hora e meia de visita no local, ao meio-dia e meia retornamos para o aeroporto de Copenhague. Bom, às 3h30 da tarde, nós chegamos ao aeroporto de Copenhague e às 4h05 nós saímos num voo para Doha, no Catar, e após mais ou menos 9 horas, contando com o fuso horário, às 11h30 da noite chegamos em Doha, a capital do Catar. Às 8 da manhã, nós chegamos à sede do Al Rayyan, 8 da manhã do dia 14 de janeiro, e visitamos ali a sede do Al Rayyan rapidamente, e às 9 da manhã nós visitamos o palácio do dono do Al Rayyan, que é o Sheikh Abdullah bin Hamed Al Thani. Às 10 horas da manhã nós voltamos ao aeroporto de Doha, onde às 10 para as 11 nós saímos em um voo com mais ou menos 2 horas de duração até a cidade de Dubai, a capital do Emirados Árabes. E então, meia hora depois aproximadamente, saímos para visitar o CT do Al Wasl. Às 2 horas da tarde, nós chegamos à sede do Al Wasl e conversamos com o dono do Al Wasl, que é o Sheikh Ahmad bin Safer. Aí vamos à sede ali da empresa dele. Conversamos, após 1 hora e meia mais ou menos, retornamos para o aeroporto de Dubai, onde 10h20 da noite nós saímos em um voo para Bangkok, na Tailândia. Então, fazendo ali um relatório das visitas no Oriente Médio. O Al Rayyan é um time com boa estrutura, é um time tradicional no Catar, porém tem poucas opções de brasileiro no elenco para a realidade do Paraná Clube. Já o Al Wasl fica no Centro Econômico Mundial, que é Dubai, também é um clube tradicional, mas tem mais opções de brasileiro no elenco. Tá? Então, dessa forma, o nosso time parceiro escolhido na região do Oriente Médio é o time do Al Wasl, do Emirados Árabes. Bom, às 7h50, já do dia 15 de janeiro, nós chegamos em Bangkok, capital da Tailândia, e após mais ou menos 1 hora de deslocamento, 1 hora e meia, chegamos em Suphanburi para a visita à sede do nosso clube parceiro, o time do Suphanburi da Tailândia. Bom, às 11h30 da manhã, após fazer visita no clube parceiro Suphanburi, nós retornamos para o aeroporto de Bangkok, dessa vez num outro aeroporto que é o Don Muang. 1 hora da tarde nós chegamos nesse aeroporto, onde às 4h20 da tarde nós saímos em um voo para a cidade de Zhengzhou, na China. E às 10h05 da tarde chegamos na cidade de Zhengzhou, na China, onde pernoitamos. Bom, nós pernoitamos em Zhengzhou e às 8 horas da manhã nós saímos rumo à sede do Renan Zhengzhou, nosso clube parceiro. Às 10 horas da manhã a gente já retorna para o aeroporto de Zhengzhou, não permitido tirar nenhuma foto do local da sede do nosso clube parceiro. Em meio-dia e 20, a gente pega um voo de Zhengzhou para Xangai, mais ou menos 2 horas de voo, e 2h25 nós chegamos no aeroporto de Xangai. Bom, nós pernoitamos do dia 16 para o dia 17 de janeiro, e às 5 para as 10 a gente sai de Xangai, rumo à cidade de Fukuoka, no Japão, em um voo direto de 3 horas de duração. 5 para 1 da tarde, meio-dia e 55, a gente chega em Fukuoka, e 1h25 a gente já está visitando a sede do Avispa Fukuoka. 3 horas da tarde a gente sai de Fukuoka e anda 36 km de carro, bem pertinho, e chega na cidade de Tosu. E chega em 1 hora a sede do Tosu Sagan, que era o outro time ali da cidade de Tosu próximo. E nós visitamos a sede do Tosu e em 1 hora e meia nós já saímos de Tosu e vamos para Oita, a 135 km, uma viagem de 1 hora e meia. A gente chega às 7 horas da noite em Oita e pernoita nessa cidade de Oita, no Japão. Às 7 horas da manhã, já do dia 18 de janeiro, nós saímos do hotel em Oita e visitamos a sede do Oita Trinita. Passamos 1 hora e meia lá e retornamos ao aeroporto de Oita. 10h10 da manhã, a gente sai de um voo de Oita até Tóquio, um voo de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. E em 1 hora e 40 minutos, mais ou menos 11h40, nós chegamos em Tóquio, a capital do Japão. O Fukuoka é um time recente, tem apenas 28 anos, assim como o Paraná. É um time numa cidade com mais ou menos a mesma população do que Curitiba, 1.200.000 habitantes, e é o time que tem mais brasileiros no elenco desses três.
Já o Oita é o time que tem menos brasileiro no elenco desses três e é uma cidade mais afastada dessas três. E a cidade de Tosu é a menor cidade das três, uma cidade que tem menos apelo ao futebol e também tem menos brasileiros no elenco. Dessa forma, então, o nosso clube parceiro escolhido é o Avista Futebol. Às 9h55 da noite do dia 18 de janeiro, ainda em Tóquio, nós pegamos um voo rumo à cidade de Istambul, na Turquia, em que a gente chega mais ou menos às 5h15 da noite, já do dia 19 de janeiro de 2023. Chegamos em Istambul e já iremos realizar um deslocamento para Ankara. Este voo sai às 8h05 da manhã de Istambul para Ankara, dura 1 hora de duração, às 9h05 já estamos em Ankara, na capital da Turquia. E às 10 horas da manhã a gente já está visitando a sede ali do Ankara Gençlerbirliği, o nosso clube parceiro na Turquia. Bom, 11h30 da manhã nós retornamos para o aeroporto de Ankara, onde pegamos o voo de volta para Istambul já 12h10 do mesmo dia, 18 de janeiro. Chegamos novamente em Istambul, 1h10 da tarde. Bom, aí ocorreu uma situação curiosa. A gente terminou tudo que a gente tinha para fazer visitando os clubes parceiros e a gente queria voltar direto de Istambul para São Paulo, que existe um voo direto. Porém, o voo que sai direto para São Paulo era cerca de 10 minutos após o horário em que a gente chegou de Istambul vindo de Ankara. Ou seja, isso não foi possível. A gente teve que ficar no aeroporto de Istambul e esperar até as 2h25 para pegar um voo para Frankfurt, na Alemanha. Esse voo demorou mais ou menos 2 horas e 15 minutos, lá pelas 4h40 da tarde, nós chegamos em Frankfurt, na cidade da Alemanha. Às 9h25 da noite, nós pegamos o voo de Frankfurt direto para São Paulo, um voo de aproximadamente 8, 9 horas, tá? Em que a gente chegou em São Paulo às 4h25 da manhã, tá? Com o fuso horário e tudo mais, deu 9 horas. Chegamos no aeroporto de São Paulo, chegamos no Brasil novamente no dia 19 de janeiro. Por fim, finalmente, após todos esses dias, 17 dias de viagens, às 6 horas da manhã a gente pega o avião rumo a Curitiba, às 6 horas da manhã, e chegamos em 40 minutos, 1 hora, no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Por fim, então, para relembrar, nós fechamos com os seguintes clubes parceiros: na Argentina, Godoy Cruz; na Colômbia, Jaguares de Córdoba; em Portugal, Santa Clara; no Uruguai, Clube Atlético Fênix; no Oriente Médio, o Al-Wahs do Emirados Árabes; no Japão, o Fukuoka; e na Espanha, o Albacete. No próximo vídeo da série Paraná Clube da Lama Glória do PES 2020, nós iremos finalmente contratar os jogadores aí dos clubes parceiros, agora que temos os clubes parceiros. Vou mostrar para vocês o sorteio da Copa do Brasil e mostrar o nosso primeiro adversário e também o regulamento do Campeonato Paranaense. É isso aí, te espero no próximo vídeo. Até já! E aí, gostou? Bem, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like, compartilhar, mandar para seus amigos, deixar um comentário se você quiser. E até a próxima!